dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Mariana Moura e com edição de Arquimedes Santos e produção de Bruno Primon, está no ar o podcast da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, sua fonte de informação para as questões do espírito e da vida. Que ao final deste episódio, você seja uma pessoa melhor do que quando começou a escutá-lo. Hoje o tema será muito relevante, interessante e que está sendo muito debatido na atualidade. Vamos falar sobre a transição planetária. Você sabe o que é? Por que ela está acontecendo? E o que podemos fazer para ajudar nesse processo? Vamos descobrir tudo nesse podcast que começa agora! Para entendermos melhor sobre este assunto, convidamos o expositor Ricardo Michelin, que vai nos explicar melhor todas essas questões. Seja bem-vindo, Ricardo. Por gentileza, você poderia se apresentar para o nosso ouvinte? Olá, Mariana. Olá, meu amigo, minha amiga ouvinte. Meu nome é Ricardo Michelin, eu sou um voluntário espírita, estou na doutrina há mais de 25 anos, trabalho como voluntário no Centro Espírita Redentor, faço também trabalhos voluntários pela Aliança Espírita Evangélica e tenho feito também muita palestra com relação à transição planetária. Então eu quero primeiramente deixar aqui a minha saudação carinhosa a todos vocês que estão ouvindo. E também estou à disposição para esclarecer as dúvidas, e tentar simplificar essa visão da transição planetária. Afinal, o que é a transição planetária? No começo do nosso episódio, falamos que é uma passagem de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. É só isso mesmo? Ou esse processo compreende outras questões? Bem, o primeiro ponto que eu gostaria de abordar é sobre evolução, Tudo, absolutamente tudo evolui. Desde nós, enquanto espíritos, desde a matéria do nosso corpo físico, que está em evolução, até o próprio planeta. O planeta também evolui. Evolui tanto do ponto de vista material, como evolui do ponto de vista de vibração, da condição vibratória planetária. E isso impacta diretamente a nós, que habitamos essa orbe planetária. Isso implica que o planeta Terra, como falado no começo, está numa transição planetária de provas e expiações para a regeneração. Então ele sai de uma condição menos feliz e caminhará por uma condição um pouco mais feliz. Porém, não é a primeira transição que o planeta Terra vivencia, O planeta Terra já foi um planeta primitivo e, consequentemente, ele fez ou passou por uma transição planetária de um planeta primitivo para um planeta de provas e expiações. Está novamente passando por um período de transição planetária de provas e expiações para um planeta na condição de regeneração. Assim como no período do primitivismo para provas e expiações demorou um certo tempo para consolidar, vamos dizer assim, a nova situação planetária, do mesmo jeito demorará um certo tempo para estarmos num planeta de regeneração. E tudo que envolve esse período transitório, ou seja, de mudança, de transição,
afeta diretamente aqueles que estão no planeta. Então, não é apenas no sentido de readequação da vibração planetária ou da evolução planetária, mas da readequação daqueles que estão encarnados, daqueles que estão desencarnados, da readequação da matéria propriamente dita, das oportunidades que nos são dadas em todas as esferas para continuidade nessa trajetória planetária. Então, observem que não é um processo simples, que se vira a chave, e também não é um processo fixo. Ele é dinâmico, ele é variável. E nós interferimos diretamente nessa variação que o planeta está vivenciando. Diria assim que somos diretamente responsáveis por quanto chegaremos mais rápido ou mais lento num planeta de regeneração. Como e quando surgiu o assunto da transição planetária? Bem, o assunto transição planetária, ele pode ser novo do ponto de vista de tema, porque tem se falado muito da transição planetária nos últimos anos, mas ele de fato não é novo, né? E muitas religiões adotam nomes diferenciados até por conta do próprio entendimento, do próprio dogma. Quantas vezes já não ouvimos falar no fim do mundo? Quantas vezes já não ouvimos falar nos finais dos tempos? Quantas vezes já não interpretaram as visões do Apocalipse de João, onde a transformação aconteceria muitas vezes mais catastrófica, outras vezes menos catastrófica? Então, de fato, a transição planetária sempre foi apregoada por muitas frentes de estudo, ou de entendimento, ou de religiosidade. Para nós espíritas, esse assunto vem muito desde a época da Segunda Guerra Mundial, né, onde essa visão de pós-guerra, né, e do início de visões mais catastróficas no sentido da Guerra Fria, de uma guerra nuclear, tudo isso fez com que o plano espiritual viesse elucidar primeiro das tarefas e responsabilidades que teríamos no sentido de se evitar algo catastrófico provocado por encarnados e desencarnados. E, consequentemente, que esse seria um processo inicial de transição para um mundo melhor. E que estaria nas nossas mãos essa responsabilidade de fazer com que a transição planetária fosse suave e, consequentemente, chegasse até nós de forma mais rápida devido à nossa própria elevação, ou que fosse uma transição planetária mais dura, mais difícil, e, consequentemente, a regeneração estaria mais distante de podermos alcançar. Então, de uma linha bastante simplista, ela começou desde o momento, de forma muito simplista, como eu disse, desde o momento que Jesus esteve entre nós, mostrando o quanto deveríamos fazer para mudar o rumo de nós mesmos, né? Todas as lições de Jesus, ela vem para criar
situações de evolução moral bastante significativa. É por isso até que Jesus divide o tempo antes e depois do Cristo. Então, se quisermos um momento específico, vamos ter vários momentos dentro do eixo do tempo. Mas o importante é que ela está cada vez mais cobrando de nós a postura do que Jesus havia nos ensinado e nos pedido. Ricardo, quais os fatos que comprovam que estamos passando por esta transição? Observemos que há muito tempo, numa época recente, eu digo aí nos últimos 50 anos ou 70 anos, quantos chacoalhões a Terra já não nos deu? Quer seja no sentido de vivenciarmos a iminência de uma guerra nuclear, a famosa Guerra Fria, quer seja os ataques terroristas de todas as ordens, quer seja os desencarnes coletivos que aconteceram por tragédias, às vezes de ordem natural, às vezes de ordem provocada pelo próprio homem. E recentemente, no momento que vivemos, de pandemia global, todas essas são ações onde a transição planetária é visível e iminente. Afinal de contas, migrarmos para um planeta num estágio de regeneração implica em deixarmos muito dessas tendências do mal para trás. E é por isso que para muitos são dados oportunidades únicas de reparação ou últimas oportunidades de entendimento do que é a vida espiritual, do que é a elevação espiritual, do que é o contato com a espiritualidade, do que são a pluralidade das existências e dos mundos. Então observem que são temas que para o mundo espírita já temos tratado disso há muito tempo, mas se olharmos do ponto de vista coletivo, ainda temos muito presente a ignorância espiritual, ignorância que eu digo no sentido de não conhecimento do contato com a espiritualidade, muitas vezes da fé irraciocinada, muitas vezes dos dogmas e rituais presentes de forma muito forte. Então, a Terra nos traz reflexões no sentido de repensarmos o que estamos fazendo para conosco, para com o coletivo, para com o próprio planeta. Por que esse processo de transição é tão conturbado? Por que há doenças, desastres, desentendimentos e os ânimos estão tão exaltados? A transição planetária ela é conturbada porque nós a tornamos conturbada, Você pode imaginar assim, mas como que ela é conturbada por minha culpa? Então, observemos um ponto que aconteceu recentemente, por conta da pandemia. A transição planetária, ela deveria estar demonstrando o quanto nós estamos preparados para vivenciarmos uma situação futura melhor, onde o bem e a fraternidade são marcas presentes na condição futura do planeta. E aí eu vou pegar o exemplo que eu ia comentar. No começo da pandemia, com o isolamento social forte, quantas pessoas não saíram, entre aspas, correndo aos supermercados
para estocarem itens de primeira necessidade. E eu digo itens de primeira necessidade até de forma bastante simplista, mas verdadeira, que eu não estou falando nesse meu exemplo de alimentos, mas eu me recordo quantas pessoas estavam estocando papel higiênico. Então, observem que o movimento de eu sair correndo para ir até o supermercado e estocar papel higiênico implica em demonstrar que eu não estou preocupado com o outro. Estou preocupado comigo, apenas e tão somente comigo. Quando muito, olha lá, estou preocupado com os que vivem embaixo do mesmo teto que eu. Então, observem que se o planeta vai para uma situação de fraternidade maior entre todos que vivem no coletivo, não são atitudes como essa de estocar algo em casa só pensando em mim que vão me permitir ir para um planeta melhor sem muito chacoalhão, né? Sem muito trauma. Então, se eu estivesse consciente do processo de evolução e estivesse me esforçando para me adequar a esse momento de transição, de transformação, com certeza os impactos planetários seriam menos sentidos. Como eu estou diretamente ainda ligado à matéria, ao poder, àquilo que tenho, por que está sendo me tirado determinada coisa, e aí eu fico revoltadinho, nervosinho e começo, entre aspas, a descontar em todo mundo que está à minha volta, mais e mais a situação do planeta ficará mais traumática, né? Mais conturbada. Então, é possível reduzir esses impactos diretos? Claro que é possível. Depende única e exclusivamente das nossas atitudes, né? Depende única e exclusivamente de como eu estou auxiliando de forma positiva o caminhar do planeta a uma situação melhor. E esse caminhar do planeta para uma situação melhor está diretamente ligado a como eu estou andando no meu caminhar de forma melhor, olhando o amor ao próximo, olhando a aceitação do próximo, a paciência com o próximo, e por aí vai, né? Eu posso ficar enumerando aqui dezenas e dezenas de palavras ao qual para cada uma faria uma reflexão sobre a nossa situação perante o planeta. Por outro lado, sabemos que nenhuma folha cai da árvore sem a permissão de Deus. Neste sentido, o movimento que uma pandemia traz à sociedade deve nos deixar algum legado de aprendizado? O que já podemos afirmar neste momento? E o que é possível percebermos de melhora na sociedade? Deus, em sua suprema sabedoria e amor, Ele sabe o quanto nós precisamos dessa situação. Então, outro dia me questionaram assim, né? Ricardo, com relação à pandemia, né? Você acha que os chineses foram culpados? E eu disse assim, esqueçam as raças, né? Porque, de fato, a culpa, muitas vezes, é do nosso próprio egoísmo ou do nosso próprio não entendimento. Então, esquecendo nossos amigos chineses, vamos pegar a nossa situação aqui no território brasileiro. Muitas das queimadas existentes, sabemos que estão sendo provocadas pelo homem. Estão sendo provocadas pelo homem por conta do quê? Da ganância pelo poder, pelo dinheiro,
do egoísmo, enfim, situações que já sabemos, eu não preciso ficar elencando aqui, mas quanto mais geramos esse desmatamento, quanto mais vamos abrindo oportunidades de vírus desconhecidos se manifestarem aos humanos, quanto mais geramos desmatamento, estamos gerando a oportunidade do superaquecimento global. Então observem que se tudo está sendo amparado ou abençoado por Deus, nós somos responsáveis diretamente por todos esses abalos. Então, se nós tivéssemos um pouco mais de consciência com relação ao nosso egoísmo, com relação à nossa ganância, se entendêssemos que tudo, do ponto de vista material, é transitório, eu não tenho dúvida que estaríamos numa situação melhor. O que é que esse momento planetário está nos ensinando? Justamente isso. Para aqueles que despertarem para o momento de transição, que está cada vez mais no seu auge, e quando eu digo auge de transição planetária, eu estou dizendo assim, cada vez está chegando mais próximo ao limite de entrar, do ponto de vista de tempo, num planeta de regeneração, e consequentemente é cobrado de nós posturas cada vez mais firmes no sentido de demonstrarmos que estamos preparados a entrarmos no planeta de regeneração. Isso implica que isto já estamos aprendendo. Ora, mas pode ser que nem todos estejam aprendendo, é verdade. E aqueles que não despertarem para isso ficarão numa condição anterior a essa, né? Estou falando anterior a essa, sim. Quem migrar para um sistema planetário de regeneração, do ponto de vista evolutivo, estarão numa condição melhor do que aqueles que ficarem numa condição de expiação e provas, ou de provas e expiações. Então, onde é que eu quero estar? Se eu quero estar na regeneração, eu tenho que despertar e mostrar que estou trabalhando para isso, para minha melhora e para a melhora do coletivo. Se eu não estou entendendo esse movimento, eu vou estar cada vez mais desfrutando do meu egoísmo, do meu orgulho, da minha ganância, e isso me será cobrado mais cedo ou mais tarde. E observem que não estou falando apenas dos atos individuais, mas dos atos coletivos também. Então, somos responsáveis por tudo isso. Os frutos já estão sendo colhidos. Em que sentido? Ora, de muitas posições de pensamento coletivo sendo questionadas, sendo revistas para algo um pouco melhor. Isso já é resultado da transição planetária. Na contrapartida, aqueles que continuam sendo intolerantes, que continuam exacerbando esse orgulho ou esse egoísmo, começam a ser cada vez mais expostos e muitas vezes não aguentam a essa exposição. Isso é fruto da transição. Quando vemos as pessoas sendo tão rebeldes, desrespeitando a eles e ao próximo, como devemos pensar e agir? Quando a gente se depara com situações de pessoas que estão sendo impacientes, inconstantes, né? Que estão prejudicando a elas mesmas e ao coletivo, existem alguns pontos que a gente tem que considerar primeiro para conosco. Então, o primeiro ponto eu não deveria me influenciar pelo que os outros estão fazendo, mas eu deveria estar preocupado pelo que eu estou fazendo. Então, a minha atitude tem que ser diferenciada. A minha atitude tem que ser de fé. A minha atitude tem que ser, como eu comentei, de aceitação, tem que ser de paciência, tem que ser de vigilância e oração, independente do que os outros ou a maioria esteja fazendo.
Porque, de fato, para que nós possamos entender, a chance de todos passarmos de fase, se fosse um jogo, né? Se fosse um game, a chance de todos passarem de fase para o planeta de regeneração é muito baixa. Eu estou falando de todos, né? É muito baixa. Porque os níveis de entendimento, de evolução, de materialização são muito diferenciados. Então, se eu já consegui entender que esse processo de transição está acontecendo e que se eu perseverar numa visão fraterna, amanhã eu estarei num planeta melhor, então, independente do que os outros estejam fazendo, vou manter a minha posição serena, amparada na fé, amparada na vigília, amparada na oração. Se os outros não estão conseguindo fazê-lo, eu não deveria entrar na pilha dos outros. Esse é o grande ponto, né? Não deveria entrar na vibração dos outros. Deveria estar em vibração para que os outros consigam enxergar esses momentos que estamos vivendo. É claro que, vamos pegar novamente o exemplo da pandemia, no momento inicial, nós percebemos uma grande onda de fraternidade. Percebemos uma grande onda de pessoas notando o quanto o nosso planeta Terra estava reagindo positivamente, quer seja nos mares, nos rios, com relação à falta de poluição, né? Enfim, resultado do isolamento. Então essa onda positiva foi mexendo com as pessoas e algumas despertando para esse momento. Acontece que o tempo vai passando e a gente vai observando que as doações em prol do próximo foram diminuindo, as visões com relação à fraternidade foram diminuindo, e os problemas com relação à intolerância, não aceitação, passaram a aumentar. Então, entendam que esse ciclo, né, ou essa variação, se dá porque muitas vezes as pessoas, entre aspas, se cansam de fazer o bem, né? E aí dizem assim, pô, eu vou ficar fazendo isso até quando? Eu preciso ser feliz, quero ser feliz agora. E aí entramos de novo na rota de colisão da transição planetária. Então, como dica, não vá atrás daqueles que estão sendo intolerantes, que estão sendo impacientes, praticando atos que não são dignos da fraternidade. Não vá por esse caminho que você também colherá os frutos dessa turbulência mais forte. Vá pelo caminho do amor, pelo caminho do perdão, da aceitação, da tolerância, da paciência, da fé, que eu não tenho dúvida que amanhã ou depois você estará num planeta melhor, de situação melhor, de vivência melhor, que é o que tanto nós desejamos. É verdade que neste momento de transição planetária, os espíritos estão tendo suas últimas oportunidades de encarnarem na Terra? É verdade, sim, porque, de fato, o que nós temos são os ensinamentos que Jesus nos deixou. Ora, que ensinamentos são esses? Que tudo seria cumprido de acordo com as leis divinas. E que todos nós teríamos uma última chance. Ora, imaginando que os espíritos desencarnados estão numa situação temporariamente necessitados de mostrarem que entenderam a visão de um planeta melhor, mas que têm débitos enormes de passado, estes precisam encarnar para mostrar que entenderam a lição. Então, o planeta evoluindo, indo para a regeneração, e eu entrando num processo encarnatório, neste período, faz com que seja a minha última oportunidade mesmo. Mas como assim, Ricardo? Ora, se eu entendi e mostrei que entendi,
eu avanço de estágio para a regeneração. Se eu não entendi, é a última oportunidade para avançar para a regeneração nesse planeta. Continuarei o meu aprendizado em provas e expiações em outros planetas que têm aí aos milhões na condição de provas e expiações. Então, a última oportunidade do espírito não é porque ele vai sumir, né? Vai deixar de existir, em hipótese alguma. A vida é eterna para o espírito. É que a última oportunidade é dele continuar progredindo junto a esse planeta azul bonito chamado Terra. Porque se ele não aproveitar essa oportunidade, infelizmente ele vai ser convidado a mudar de casa planetária, né? E é isso que nós temos que entender. E é bom que nós estejamos também no sentido de visão, que muitas vezes a gente fala assim, para os espíritos que estão encarnando será dada a última oportunidade. E aí a gente comete o erro de levar a palavra ao pé da letra e temos a impressão que isso está acontecendo com todas as criancinhas que estão encarnando nesse momento. E esse é o erro, porque a última oportunidade também está sendo dada para mim, para você que está me ouvindo, porque nós estamos encarnados durante essa transição. Então, quem é que disse que não é a minha última chance de colocar em prática aquilo que estou aprendendo e, consequentemente, continuar a minha possibilidade de avançar junto com o planeta? Quem é que diz, se eu não aprender e desencarnar nesse momento, que eu não vou já ser convidado a mudar de casa planetária, já que eu não vou mais ter tempo para colocar em prática aquilo que eu havia aprendido numa terra de provas e expiação? Então a gente precisa refletir sobre isso, né? A última oportunidade não está sendo dada só para o outro. A última oportunidade está sendo dada para nós, para cada um de nós que está encarnado nesse momento de transição. Numa situação como a de uma pandemia, muitas pessoas boas que trabalham em prol dos seus semelhantes também acabam morrendo. Por que isso acontece? Há alguma justificativa? Mariana, primeiro a gente tem que entender que a nossa visão ela é sempre muito curta, né? Então eu olho e avalio o desencarne de uma pessoa pela postura dela nessa encarnação, o que representa uma fração do que ela é de fato, já que a sua vida é muito mais do que esse período encarnatório desse momento. Então o que eu quero dizer é que muitas vezes a pessoa parece ser boa, mas desconhecemos os sentimentos que ela carrega, os pensamentos que ela carrega, ou muitas vezes até o trabalho que ela está deixando de fazer para com ela mesma. Às vezes a pessoa faz trabalhos de caridade como válvula de escape para não trabalhar a sua transformação. Então, nesse sentido é que nós não deveríamos estar interpretando as coisas de forma tão simplista. Mas vamos imaginar que o mundo fosse simples. Ora, muitas vezes eu aceitei a tarefa de desencarnar num período pandêmico, sendo uma pessoa de boa índole, de boa moral, para fazer com que o coletivo que está vivenciando a mesma situação do que eu possa, através do meu desencarne, parar um pouco para pensar e dizer: o que será que eu tenho que fazer para comigo? Afinal de contas, existem pessoas boas desencarnando. Então esse é um dos objetivos. Outro objetivo, nós não podemos esquecer que nas pandemias você também tem o
o resgate de situações passadas coletivas e que são resgatadas nesse momento, né? Então, os desencarnes coletivos durante a pandemia também podem ser resgates de passados coletivos. E que isso faz, claro, que o espírito evolua e que muitas vezes ele estava ciente dessa situação ao qual ele precisaria, além de ser uma pessoa boa durante essa encarnação, e por ser uma pessoa boa durante essa encarnação, desencarnar coletivamente durante a pandemia para resgatar situações do pretérito que desconhecemos, né? Então observe que existem várias variáveis que faz com que tenhamos que analisar caso a caso, né? E que também não temos condição porque não somos conhecedores da vida de cada espírito que encarna e desencarna, né? Dos reais motivos. Mas do ponto de vista teórico, ou vai servir para a minha própria evolução, por conta do resgate que estou fazendo, ou servirá para o olhar do próximo no sentido de repensar, revisar a minha própria conduta. Da mesma forma, existe alguma justificativa para os resgates coletivos, como os da pandemia e os diversos desastres que estamos presenciando? Sim, exato. Até eu me antecipei um pouco do ponto de vista de coletividade, né? Dentro do conceito teórico. Mas observemos o seguinte: se eu fui responsável, num passado distante ou não, por desencarnes coletivos, chega num determinado momento que eu sou cobrado a ajustar isso. Então entro também no desencarne coletivo. É por isso que eu digo que nós somos muito mais responsáveis pelo coletivo do que imaginamos. Nós somos muito mais responsáveis por aquilo que acontece à nossa volta do que imaginamos. Isso implica que, dentro desta visão, e eu vou citar um exemplo já comentado nesse nosso bate-papo, então, se eu apoiei de alguma forma determinada política de expansão territorial ao qual permite ou aceita a destruição de mata nativa com a consequente mortandade de animais da região ou expulsão dos nativos daquela região, eu sou responsável também por isso. E gero compromissos de reparação nesta vida ou em outra, né? Nesta encarnação ou em outra. E, consequentemente, imagina que, só exemplo, né? Se 100 pessoas apoiam o movimento de mais 100 pessoas, mesmo que à distância, nós já estamos falando em 200 pessoas com o mesmo tipo de pensamento, com o mesmo tipo de ação, gerando uma reação em cadeia, ao qual, nesse meu exemplo, essas 200 pessoas terão que resgatar. E que, em determinado momento, para facilitar até mesmo a própria evolução espiritual, para facilitar, acontece o desencarne coletivo. Então, imagina que essas 200 pessoas que no pretérito estavam compactuando da mesma ideologia, do mesmo pensamento, que gerou traumas muitas vezes irreversíveis naquele momento
naquela região, naquele planeta, terão que coletivamente resgatar esse problema ocasionado. E aí a pandemia é um grande momento disso acontecer. Por outro lado, há espíritos mais evoluídos que estão encarnando para ajudar a nossa evolução? Com a graça do bom Deus, sim, né? A todo momento, espíritos evoluídos estão encarnando entre nós. E é bom até que entendamos que até espíritos evoluídos de outras orbes planetários, não é? Isso já foi amplamente divulgado, questionado, estudado, não é? Essa relação, isso é até importante entendermos, né? Que quanto mais evoluirmos do ponto de vista planetário, mais teremos a condição de interagirmos com espíritos de outros planetas, né? Com espíritos evoluídos de outros planetas. Isso não é algo novo. Nós temos vários exemplos, inclusive na própria Terra. Então, os espíritos em evolução que somos nós, nunca ficaremos desamparados pela espiritualidade superior, no sentido de nos dar condições de progredirmos, muitas vezes de forma mais rápida e efetiva, através da participação de espíritos superiores que vão se manifestar ou encarnar entre nós para que possamos, através dos seus exemplos, dos seus ensinamentos, evoluirmos mais rapidamente. Temos uma estimativa de quando este processo de transição irá terminar? Esse processo de transição, ele, como eu comentei, ele não é um processo que você vira uma chave e aí você sai de uma condição e entra na outra, né? Ele é um processo no eixo do tempo. Existem algumas literaturas mediúnicas que vão falar no ano de 2100, no ano de 2150. Então, se isso for verdade, nós estamos falando ainda de 80 anos, 100 anos pela frente, né? 130 anos pela frente. Mas eu não gosto muito dessa visão de estabelecer tempo ou prazo. E sim, eu gosto da visão de o que é que eu posso fazer para que essa transição para o mundo de regeneração aconteça de forma mais rápida. E para acontecer de forma mais rápida é no sentido do quanto a minha moral está sendo trabalhada. Então, observem assim, né? Primeiro, eu imagino, vou dar como meu exemplo, tá, Mariana? Eu imagino que nessa minha encarnação eu não verei o planeta de regeneração. E entendo que eu gostaria muito de estar no planeta Terra quando ela estiver numa situação de regeneração. Não quero mudar de planeta nesse momento. Ora, por conta disso, eu preciso trabalhar a minha transformação íntima, né? Olhar os meus vícios, olhar os meus defeitos, converter eles em virtude, poder criar situações de desmaterialização ou de desapego, praticar o sentimento do amor, o amor sem nenhum tipo de condição, né? O amor incondicional. Enfim, isso está na minha mão e que é possível eu fazer.
Então, o eixo do tempo, quando é que a transição planetária vai acabar? Que diferença faz para mim se ele vai acabar amanhã, daqui 10 anos, daqui 100 anos, daqui 1000 anos? Que diferença faz para mim se eu não estou fazendo a minha parte? É só para dizer assim, acabou a transição planetária, não fiz a minha parte e estou mudando de planeta? Não faz muito sentido essa postura, né? Eu estou mudando, mas eu não consigo mudar muito rápido. Mas não nos é dado prazo de mudança. De fato, o que nós temos que mostrar é o quanto empenhado eu estou em querer me transformar. E não necessariamente na minha transformação, já que o planeta também não se transforma da noite para o dia. Por que é que eu tenho que me transformar da noite para o dia? Mas assim como o planeta vem a cada dia movimentando um pouco, eu tenho que mostrar que eu tenho vontade, que eu tenho empenho em querer me transformar cada dia um pouco. Isso já é o suficiente para que possamos estar numa nova situação quando o planeta migrar para a regeneração. Para finalizarmos este bate-papo, qual o compromisso e as atitudes que devemos ter em meio a todas essas mudanças? Há algum modo de contribuirmos com este processo de transição? Até do ponto de vista de finalização, eu quero reforçar o que nós já comentamos aqui. Então, faça o seu melhor para com você mesmo. E fazer o seu melhor para com você mesmo não quer dizer que você tem que ter a felicidade a qualquer preço. E aí, para ter a felicidade a qualquer preço, você pisa no outro, você passa a perna no outro, você tem inveja do outro, você tem ciúmes do outro. Então, observa que esses sentimentos têm que ser expurgados de nós. Estes sentimentos têm que ser trabalhados em nós. Então, o que é que eu posso fazer? Dar o melhor de mim para mim. Fazer com que eu possa ter todo o entendimento, que eu possa ter toda a visão do meu autoconhecimento, que eu possa identificar aquilo que eu tenho que trabalhar e melhorar, olhando sempre a minha condição própria espiritual, sentimental, psíquica. Observem que eu não estou falando nada do ponto de vista material. Estou falando do ser espiritual encarnado, que precisa evoluir em sentimento, em intelecto, em condição mental. É isso que nós temos que fazer. Se eu fizer um pouquinho por dia sobre isso, reflexão, pensamento, revisão de como sou e de como estarei, eu já estou fazendo muito para a evolução do planeta. Queria agradecer imensamente a você, Ricardo, que nos passou informações e aprendizados muito importantes para o momento que estamos passando. Foi um prazer enorme termos essa conversa e espero ter você aqui em breve conosco. Eu que agradeço, Mariana, a oportunidade de estarmos juntos, de fazermos um pouco de reflexão sobre esse tema e, consequentemente, a você, ouvinte, não vamos fazer como na grande maioria das vezes fizemos em todas as nossas outras encarnações. Que momentos como esse, ou que ensinamentos às vezes trazidos pelos emissários de luz, pelas mensagens do plano superior, entrem por um ouvido e saiam por outro.
A transição planetária ela é fato. A pandemia nos mostra que ela está em plena ebulição e que depende exclusivamente de nós, o nosso momento de crescimento, de aproveitamento desta encarnação. Então, vamos deixar de lado aquela ideia de que isso não é comigo, isso não funciona para mim, de que não entrou por um ouvido e saiu pelo outro, mas sim que é momento da gente chacoalhar a poeira e começar a trabalhar a nossa transformação. Um beijo no coração de todos, um abraço fraterno em todos e até uma próxima oportunidade. Até mais, gente. Momento reflexão. Após esse episódio, você consegue fazer reflexões de como você está se comportando neste momento de transição e quais as mudanças você pode fazer no seu dia a dia para melhorar a si mesmo e ao ambiente ao seu redor? E assim chegamos ao fim de mais um podcast. Mas pode ficar tranquilo que já estamos preparando um novo conteúdo cheio de informação e conhecimentos para você. Até lá, você pode nos acompanhar no Facebook, procurando por podcast da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, no Instagram, podcast.caegf, pelo YouTube, podcast da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, além do Deezer e do Spotify. Então não tem desculpa para não nos seguir, hein? Dê seu like e compartilhe este conteúdo com seus amigos e familiares. Afinal, sempre tem alguém precisando de uma palavra de consolo e esperança. Obrigada pela sua companhia e nos encontramos no próximo podcast da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira.